7. Ralden apunhalou o ar com o dedo. O ar sangrou luz. A ponta de seu dedo deixou um brilhante rastro branco enquanto movia o braço como se estivesse escrevendo com tinta na parede, exceto que sem tinta e sem parede. Moveu-se com cautela, tomando cuidado para que o dedo não tremesse. Desenhou uma linha de um palmo de comprimento, da esquerda para a direita. Então baixou o dedo com uma leve inclinação, fazendo uma linha curva descendente, formando um ângulo. Depois levantou o dedo da tela invisível e recolocou para desenhar o ponto no centro. Aquelas 3 marcas, 2 linhas e um ponto, eram o início de todo o Aeon. Continuou desenhando o mesmo padrão de 3 linhas em ângulos diferentes, então acrescentou várias linhas diagonais. O desenho terminado parecia uma ampulheta ou talvez 2 caixas colocadas uma sobre a outra, tocando-se levemente pelo centro. Esse era o Aeon Ash, antigo símbolo da luz. O caractere brilhou momentaneamente como se pulsasse com vida. Então deu um leve clarão de luz como um homem que dá o último suspiro. O Aeon desapareceu. Sua luz foi perdendo o brilho, diminuindo até sumir. Você é muito melhor do que eu, Sully, Galadon disse. Normalmente faço uma linha grande demais ou muito inclinada, e a coisa toda some antes que eu termine. Não devia ser assim, Ralden reclamou. Fazia um dia que Galadon lhe ensinara a desenhar Aeons e, desde esse momento, passara quase todo o instante praticando. Cada Aeon que terminava corretamente fazia o mesmo, desaparecendo sem nenhum efeito aparente. Seu primeiro encontro com a lendária mágica Elantrina havia sido definitivamente desalentador. O mais surpreendente era como era fácil. Em sua ignorância, imaginara que Aeondor, a magia dos Aeons, exigia algum tipo de encantamento ritual. Uma década sem Aeondor fora suficiente para espalhar hordas de rumores. Algumas pessoas, em geral, os sacerdotes Dorothy, afirmavam que a mágica era uma farsa, enquanto outros, também em geral sacerdotes Dorothy, denunciavam a arte como ritos blasfemos que envolviam o poder do mal. A verdade era que ninguém, nem mesmo os sacerdotes Dorothy, sabia como o Aeondor havia sido. Todos os seus praticantes caíram no Riad. Mesmo assim, Galadon afirmava que Aeondor não exigia nada mais do que uma mão firme e um profundo conhecimento sobre os Aeons. Como apenas os Elantrinos podiam desenhar os caracteres com luz, apenas eles podiam praticar o Aeondor, e ninguém de fora de Elantris pode saber o quão simples era. Nada de encantamentos, sacrifícios, poções ou ingredientes especiais. Qualquer um tomado pela Sheoth podia praticar o Aeondor, desde que, é claro, conhecesse os caracteres. Só que eles não funcionavam. Supunha-se que os Aeons faziam algo, pelo menos algo mais do que brilhar fracamente e desaparecer. Ralden se lembrava de imagens de Elantris de quando era criança, visões de homens voando pelos ares, incríveis façanhas de poder e curas milagrosas. Certa vez quebraram uma perna e, ainda que seu pai objetasse, sua mãe o levou a Elantris para que o curasse. Uma figura de cabelos brilhantes soldara os ossos de Ralden com um breve aceno de mão. Ela desenhara um Aeon exatamente como ele fazia agora, mas a runa havia liberado uma poderosa explosão de magia misteriosa. Deviam fazer algo, Ralden repetiu, desta vez em voz alta. Fazia antigamente, Sully, mas cessaram desde o Riad. O que quer que levou a vida de Elantris também roubou os poderes do Aeondor. Agora, tudo o que podemos fazer é desenhar bonitos caracteres no ar. Ralden assentiu, desenhando seu próprio Aeon. O Aeon Ral. 4 círculos com um grande quadrado no centro, todos os 5 conectados por linhas. O Aeon reagiu como todos os outros, como se fosse liberar poder, e então morreu com um gemido. Desapontado, Colin? Muito, Ralden admitiu, puxando uma cadeira e sentando-se. Ainda estavam no pequeno estúdio subterrâneo de Galadon. Seria honesto, Galadon. Quando vi aquele primeiro Aeon flotando no ar diante de você, me esqueci de tudo. Da imundície, da depressão, até mesmo de meu dedo do pé. Galadon sorriu. Se o Aeondor funcionasse, os Elantrinos ainda governariam Arelon. Com ou sem Riad. Eu sei. Só me pergunto o que aconteceu. O que mudou? O mundo se pergunta o mesmo, Sully, Galadon respondeu, dando de ombros. Deve haver uma relação, Ralden ponderou. A mudança em Elantris, o modo como Ashald
começou a transformar as pessoas em demônios, em vez de deuses. A ineficácia do Eondor. Você não é a primeira pessoa a notar isso, nem de longe. Contudo, ninguém está disposto a encontrar a resposta. Os poderosos de Arelon estão muito incomodados com Elantris do jeito que está. Acredite em mim, eu sei, Ralden falou. Se há um segredo a ser descoberto, isso terá que ser feito por nós. Ralden olhou pelo pequeno laboratório, notavelmente limpa e sem lodo que cobria o resto de Elantris. A sala era quase acolhedora, como refúgio ou estúdio de uma grande mansão. Talvez a resposta esteja aqui, Galadon. Ralden falou. Nesses livros, em algum lugar. Talvez, Galadon respondeu, sem compromisso. Por que ficou tão reluzente me trazer aqui? Por que ficou tão relutante me trazer aqui? Porque é especial, Sully. Não consegue ver? Se o segredo vazar, não serei capaz de sair daqui com medo de que o saqueiem enquanto eu estiver fora. Ralden se levantou, assentindo enquanto andava pelo aposento. Então por que me trouxe? Galadon deu de ombros, como se não tivesse certeza completamente. Você não é o primeiro a achar que a resposta pode estar nesses livros. 2 homens podem ler mais rapidamente do que um. 2 vezes mais rápido, imagino. Ralden concordou com um sorriso. Por que mantém esse local tão escuro? Estamos em Elantris, Sully. Não podemos ir até uma loja buscar mais óleo para acender as lamparinas sempre que precisamos. Eu sei, mas certamente é o suficiente. Elantris devia ter armazéns de óleo antes do Riad. Ah, Sully, Galadon disse, sacudindo a cabeça. Ainda não entende, não é? Essa é Elantris, a cidade dos deuses. Que necessidade os deuses têm de coisas tão mundanas quanto lamparinas de óleo? Olhe para a parede atrás de você. Ralden se virou. Havia uma placa de metal pendurada na parede. Ainda que estivesse suja com o tempo, Ralden ainda podia distinguir a forma talhada em sua superfície. Aeon Hash, o caractere que desenhara há alguns momentos. Essas placas brilhavam com mais intensidade do que qualquer lamparina, Sully. Galadon explicou. Os elantrinos podiam apagá-las com um leve roçar do dedo. Elantris não precisava de óleo. Havia uma fonte muito mais confiável de luz. Pelo mesmo motivo, você não encontrará carvão, ou mesmo fornos, em Elantris, tampouco muitos poços, pois a água fluía dos canos como rios presos dentro das paredes. Sem Eondor, a cidade mal podia ser habitada. Mal pode ser habitada. Ralden esfregou o dedo contra a placa, sentindo as linhas do Aeon Ash. Algo catastrófico deveria ter acontecido, um evento esquecido em apenas 10 anos. Algo tão terrível que fez a terra tremer e os deuses tombarem. Contudo, sem entender como o Eondor funcionava, ele não podia nem começar a imaginar o que causara a falha. Deu as costas para a placa e contemplou as 2 estantes. Era improvável que algum dos livros tivesse explicações diretas do Eondor. Mesmo assim, se haviam sido escritos por elantrinos, talvez fizessem referências à magia. Referências que podiam levar o leitor cuidadoso a entender como Eondor funcionava. Talvez. Seus pensamentos foram interrompidos por uma dor no estômago. Não era como a fome que experimentara no mundo exterior. Seu estômago não roncava. Mesmo assim, a dor estava ali. E, de algum modo, mais exigente. Havia 3 dias que não comia, e a fome começava a ficar mais insistente. Estava só começando a ver por que isso, e as outras dores eram suficientes para converter homens nas bestas que o atacaram no primeiro dia. Venha, disse para Galadon. Há algo que precisamos fazer. A praça estava como no dia anterior. Sujeira, desafortunados gemendo, os altos portões implacáveis. O sol já percorrera quase 3/4 de seu caminho pelo céu. Era hora de os novos convocados serem lançados em Elantris. Ralden estudou a praça, observando de cima de um edifício, ao lado de Galadon. Enquanto olhava, percebeu algo diferente. Havia uma pequena multidão reunida no alto da muralha. Quem é aquele? Ralden perguntou com interesse, apontando para a alta figura em pé na muralha sobre os portões de Elantris. Os braços do homem estavam estendidos e sua capa vermelho-sangue ondulava ao vento. Suas palavras dificilmente seriam audíveis a essa distância, mas era óbvio que estava gritando. Galadon resmungou, surpreso. Um Giorn Dorothy. Não sabia que havia um em Arelon. Um Giorn? Um sumo sacerdote? Ralden apertou os olhos, tentando distinguir os detalhes da figura muito acima deles. Estou surpreso que um deles tenha vindo tão a leste, Galadon comentou. Eles odiavam Arelon mesmo antes do Riad. Por causa dos elantrinos? Galadon assentiu. Ainda que não apenas por causa da adoração elantrina, não importa o que digam.
Os Dorothy têm uma aversão particular por Arelon, porque seus exércitos nunca conseguiram atravessar essas montanhas para atacar o país. O que acha que ele está fazendo lá em cima? Rowden perguntou. Pregando. O que mais um sacerdote faz? Provavelmente resolveu dizer que Elantris é resultado de algum tipo de julgamento de seu Deus. Estou surpreso que tenha demorado tanto. As pessoas, As pessoas murmuram isso há anos, Rowden falou, mas ninguém teve coragem de realmente pregar tais coisas. No fundo, temem que os elantrinos estejam apenas testando-os. Temem que retornem à antiga glória algum dia e punam os descrentes. Ainda? Galadon perguntou. Pensei que essas crenças já haviam desaparecido depois de 10 anos. Rowden balançou a cabeça. Ainda há muitos que rezam pelo regresso dos elantrinos, ou temem que isso aconteça. A cidade era forte, Galadon. Não imagina como era bonita. Eu sei, Sully, Galadon respondeu. Não passei toda a minha vida em Duladel. A voz do sacerdote aumentou em um crescente e soltou uma última onda de gritos antes de dar meia volta e desaparecer. Mesmo à distância, Rowden pôde captar o ódio e a fúria na voz do Bjorn. Galadon estava certo. As palavras do homem não tinham nenhuma bênção. Rowden balançou a cabeça, voltando os olhos da muralha para os portões. Galadon perguntou. Quais são as chances de alguém ser jogado aqui hoje? Galadon deu de ombros. É difícil dizer, Sully. Algumas vezes passam semanas sem um novo elantrino, mas já vi lançarem até 5 de uma vez. Você chegou há 2 dias. Aquela mulher, ontem. Quem sabe, talvez Elantris terá carne fresca pelo 3º dia consecutivo, Colo. Rowden assentiu, observando o portão em expectativa. Sully, o que pretende fazer? Galadon perguntou, desconfortável. Pretendo esperar. O recém-chegado era um homem mais velho, talvez no fim da casa dos 40 anos, com um rosto descarnado e olhos nervosos. Quando o portão se fechou, Rowden desceu do terraço e parou antes de chegar ao pátio. Galadon o seguiu com expressão preocupada. Obviamente pensava que Rowden cometeria alguma tolice. Estava certo. O desafortunado recém-chegado encarara melancolicamente o portão. Rowden esperou que desse um passo, que tomasse a decisão inconsciente que determinaria quem teria o privilégio de roubá-lo. O homem ficou parado onde estava, observando o pátio com olhos nervosos, sua fina estrutura encolhida dentro da túnica, como se tentasse se esconder dentro dela. Depois de alguns minutos de espera, finalmente deu o primeiro passo hesitante, para a direita, o mesmo caminho escolhido por Rowden. Vamos, Rowden falou, saindo da ruela. Galadon resmungou, murmurando alguma coisa em Dula. Telren? Rowden chamou, escolhendo um nome aônico comum. O espigado recém-chegado levantou a cabeça, surpreso. Então olhou por sobre o ombro, confuso. Terran? É você? Rowden disse, colocando a mão sobre o ombro do recém-chegado. Então, com a voz baixa, prosseguiu. Nesse momento, você tem 2 opções, amigo. Ou faz o que digo, ou deixa que os homens que estão escondidos nas sombras o persigam e batam em você até deixá-lo tonto. Com um olhar apreensivo, o homem se virou para espiar as sombras. Felizmente, nesse momento, os homens de Shaur decidiram se mover e suas formas escuras emergiram na luz, seus olhos ávidos encarando-o com cobiça. Foi todo o encorajamento de que o recém-chegado precisou. O que faço? O homem perguntou, com voz trêmula. Corra! Rowden ordenou, e imediatamente se dirigiu para um dos becos a toda velocidade. Não foi preciso dizer 2 vezes. O homem correu tão rápido que Rowden ficou com medo que desviasse por uma ruela lateral e se perdesse. Galadon deu um grito abafado de surpresa quando percebeu o que Rowden estava fazendo. O grande Dula, obviamente, não teve problema em segui-los. Mesmo considerando o tempo em Elantris, Galadon estava em muito melhor forma do que Rowden. Em nome de Doloken, o que acha que está fazendo, seu idiota? Galadon blasfemou. Eu lhe contarei em um momento, Rowden disse, conservando as forças enquanto corria. Mais uma vez percebeu que não ficava sem fôlego, ainda que seu corpo começasse a se cansar. Uma estranha sensação de fadiga começou a crescer dentro dele e dos 3. Rowden logo provou ser o corredor mais lento. Mas era o único que sabia para onde estavam indo. À direita! Gritou para Galadon e para o recém-chegado, e entrou por uma viela. Os 2 homens o seguiram, assim como o grupo de bandidos que ganhava terreno rapidamente. Felizmente, o destino de Rowden não era muito longe. Rulo! Galadon amaldiçoou, percebendo para onde iam. Era uma das casas que mostrara Rowden no dia anterior. A que tinha a escadaria instável. Rowden passou correndo pela porta e subiu a escada,
Quase caiu por 2 vezes quando os degraus cederam sob seu peso. Uma vez no telhado, usou as suas últimas forças que lhe restavam para empurrar um monte de tijolos, os restos do que certa vez fora uma jardineira, e fazê-los despencar pela escadaria bem quando Galadon e o homem alcançaram o topo. Os degraus enfraquecidos não foram capazes de suportar o peso e caíram com um estampido furioso. Galadon se aproximou e olhou pelo vão com um olhar crítico. Os homens de Shower estavam reunidos ao redor dos degraus caídos abaixo, sua intensidade feroz um pouco entorpecida pelos acontecimentos. Galadon levantou uma sobrancelha. E agora, gêmeo? Ralden se aproximou do recém-chegado, que havia se jogado no chão depois de subir a escadaria. Cuidadosamente, Ralden pegou cada uma das oferendas de comida do homem, e depois de guardar uma delas em seu cinturão, jogou o resto para a matilha humana, que esperava embaixo. Sons de batalha foram ouvidos enquanto lutavam pela comida. Ralden se afastou do vão. Vamos esperar que percebam que não vão conseguir mais nada conosco e resolvem ir embora. E se não fizerem isso? Galadon perguntou de modo severo. Ralden deu de ombros. Podemos viver para sempre sem comida ou água, certo? Sim, mas eu preferia não passar o resto da eternidade no topo deste edifício. Então, dando um olhar para o novo homem, Galadon puxou Ralden de lado e exigiu em voz baixa: Sully, qual o sentido de tudo isso? Você poderia ter jogado comida para eles lá no pátio. De fato, por que salvá-lo? Pelo que sabemos, talvez os homens de Shower não o teriam ferido. Não sabemos. Além disso, dessa maneira, ele acha que me deve sua vida. Galadon bufou. Então agora você tem outro seguidor. Pela pechincha do ódio de 1/3 dos elementos criminosos de Elantris. E isso é apenas o início, Ralden disse com um sorriso. Mas apesar de suas corajosas palavras, não se sentia tão seguro. Ainda estava surpreso em ver como o dedo de seu pé doía e arranhara as suas mãos quando empurrou os tijolos, ainda que não fossem tão doloridos quanto o dedo. Os arranhões também continuavam a incomodar, ameaçando desviar a atenção de seus planos. Tenho de continuar me mexendo, Ralden repetiu para si mesmo. Continuar trabalhando. Não posso deixar que a dor assuma o controle. Sou joalheiro, o homem explicou. Maresh é meu nome. Um joalheiro, Ralden disse, decepcionado, os braços cruzados enquanto observava Maresh. Isso não será muito útil. O que mais você sabe fazer? Maresh olhou para ele com indignação, como se tivesse esquecido que apenas há alguns momentos estivera paralisado pelo medo. A fabricação de joias é uma habilidade extremamente útil, senhor. Não em Elantris, Sully, disse Galadon, espiando pelo vão para ver se os bandidos haviam decidido partir. Aparentemente não, pelo olhar desanimado que deu para Ralden. Claramente ignorando Dula, Ralden voltou-se para Maresh. O que mais sabe fazer? Qualquer coisa. Isso é um tanto amplo, amigo, Ralden comentou. Poderia ser um pouco mais específico? Maresh levou a mão para trás da cabeça com um gesto dramático. Eu sou um artesão. Posso fazer qualquer coisa, pois o próprio Dome me deu a alma de um artista. Galadon bufou em seu posto junto ao vão da escadaria. Que tal sapatos? Ralden perguntou. Sapatos? Maresh respondeu com um tom levemente ofendido. Sim, sapatos. Suponho que sim, Maresh falou, ainda que isso dificilmente exija toda a capacidade de um autêntico artesão. E um autêntico Galadon começou a dizer, antes que Ralden o fizesse se calar. Artesão Maresh, Ralden prosseguiu com seu tom de voz mais diplomático. Os elantrinos são jogados na cidade usando apenas a mortalha arelena. Um homem que pudesse fazer sapatos seria realmente muito valioso. Que tipo de sapatos? Maresh perguntou. De couro. Ralden respondeu. Não será uma tarefa fácil, Maresh. Veja bem, os elantrinos não podem se dar ao luxo da tentativa e erro. Se o primeiro par de sapatos não servir, vai causar bolhas. Bolhas que nunca vão desaparecer. O que quer dizer com nunca vão desaparecer? Maresh perguntou, incomodado. Somos elantrinos agora, Maresh. Ralden explicou. Nossos ferimentos não se curam mais. Não se curam? Quer um exemplo? Artesão. Galadon ofereceu, solícito. Posso lhe conseguir um facilmente, Colo. O rosto de Maresh ficou pálido e ele olhou novamente para Ralden. Ele não parece gostar muito de mim, disse em voz baixa. Bobagem, Ralden falou, colocando o braço em torno dos ombros de Maresh e afastando-o do rosto sorridente de Galadon. É assim que ele demonstra simpatia. Se você está dizendo, mestre. Ralden fez uma pausa. Me chame apenas de espírito, decidiu, usando a tradução de Aeon Rao. Mestre espírito. Então Maresh estreitou os olhos. Por algum motivo, você me parece familiar. Você nunca me viu antes na vida. Agora, sobre aqueles sapatos,
Eles têm de servir perfeitamente sem raspar ou apertar? Marsh perguntou. Sei que parece difícil. Se está além da sua capacidade, nada está além da minha capacidade, Marsh afirmou. Eu farei, mestre espírito. Excelente. Eles não vão embora, Galadon disse. Rodan se virou para olhar o grande Tula. O que importa? Não temos nada urgente para fazer. Na verdade, está bem agradável aqui. Você deveria se sentar e apreciar. Um trovão sinistro veio das nuvens acima deles, e Rodan sentiu uma gota úmida acertar sua cabeça. Fantástico, Galadon grunhiu. Já estou apreciando. 8. Sarin decidiu não aceitar a oferta de seu tio de ficar com ele. Por mais tentador que fosse se mudar para estar com a família, tinha medo de perder o posto no palácio. A corte era um manancial de informações, e a nobreza arelena era uma fonte inesgotável de fofocas e intrigas. Se pretendia combater Rotten, precisava se manter atualizada. Assim, no dia seguinte de seu encontro com Ken, Sarin conseguiu um cavalete e algumas tintas e se fixou bem no meio do salão do trono de Iadon. O que, em nome de Doni, você está fazendo, garota? O rei exclamou quando ele entrou no salão naquela manhã, com um grupo de apreensivos assistentes ao seu lado. Sarin afastou o olhar da tela, fingindo surpresa. Estou pintando, pai, disse, prestativamente levantando o pincel, um ato que espalhou gotas de tinta vermelha pelo rosto do chanceler de defesa. Iadon suspirou. Posso ver o que está pintando. Quero saber por que está fazendo isso aqui. Ah, Sarin disse inocentemente. Estou pintando suas pinturas, pai. Gosto tanto delas. Está pintando minhas? Iadon perguntou com uma expressão pasma. Mas... Sarin virou a tela com um sorriso orgulhoso, mostrando ao rei um rabisco que apenas remotamente lembrava a imagem de algumas flores. Ah, pelo amor de Domi, Iadon exclamou. Pinte se quiser, garota. Só não faça isso no meio do meu salão. Sarin arregalou os olhos, piscando algumas vezes. Então puxou o cavalete e a cadeira até a lateral do salão, perto de um dos pilares. Sentou-se e continuou pintando. Iadon gemeu. Quero dizer... Ah, Domi a amaldiçoe. Você não vale o esforço. Com isso, o rei deu meia volta. Ocupou seu trono e ordenou que seu secretário anunciasse o primeiro assunto do dia. Uma disputa entre dois nobres menores sobre algumas posses. Ash flutuou para perto da tela de Sarin, falando em voz baixa. Achei que ele fosse expulsá-la, minha senhora. Sarin balançou a cabeça com um sorriso de satisfação nos lábios. Iadon tem um temperamento irritadiço e fica frustrado com facilidade. Quanto mais o convencer de que sou desmiolada, menos ordens me dará. Sabe que simplesmente o interpretarei mal e ele acabará zangado. Começo a me perguntar como alguém assim chegou ao trono. Ash perguntou. Uma boa pergunta, Sarin admitiu, tamborilando com os dedos na bochecha, pensativamente. Ainda que talvez não estejamos lhe dando crédito suficiente. Ele pode não ser um rei muito bom, mas aparentemente foi um bom homem de negócios. Para ele, sou um investimento finalizado. Ele tem seu tratado. Não o preocupo mais. Não estou convencido, minha senhora, Ash observou. Ele parece ser obtuso demais para continuar rei por muito tempo. É por isso, provavelmente perderá o trono, Sarin concordou. Suspeito que seja por isso que Gyorn está aqui. Bem pensado, minha senhora, Ash observou com sua voz profunda. Flutuou diante da pintura por um momento, estudando as manchas irregulares e as linhas semi-retas. Está melhorando, minha senhora. Não seja condescendente comigo. É verdade, Vossa Alteza. Quando começou a pintar há 5 anos, eu nunca sabia dizer o que estava tentando representar. E essa é a pintura de... Ash fez uma pausa. Uma tigela de frutas? Perguntou, esperançoso. Sarin suspirou, frustrada. Era normalmente boa em tudo o que se propunha a fazer, mas os segredos da pintura lhe escapavam completamente. No início, se frustrara com a falta de talento e insistira com determinação para provar que era capaz. A técnica artística, no entanto, se recusara totalmente a se curvar diante de seus desejos reais. Era mestre na política, uma líder inquestionável, e podia entender até mesmo matemática indonesa, com facilidade. Mas era uma pintora horrível. Porém, isso não a freava. Também era inegavelmente teimosa. Um dia desses, Ash, algo vai se encaixar e descobrirei como fazer as imagens de minha cabeça aparecerem na tela. É claro, minha senhora. Sarin sorriu. Até lá, vamos fazer de conta que foi treinada por alguém da escola do extremo abstracionismo Svordish. Ah, sim, a escola de desorientação criativa. Muito bem, minha senhora.
Dois homens entraram na sala do trono para apresentar o caso ao rei. Havia pouca coisa que os distinguisse. Ambos usavam túnicas da moda sobre coloridas camisas com babados e calças de pernas largas. Muito mais interessante para Serene foi o terceiro homem, que entrou acompanhado por um guarda do palácio. Era um indivíduo anódino, de cabelo claro e sangue aônico, vestindo uma simples bata marrom. Era óbvio que estava terrivelmente desnutrido e tinha um olhar de desespero que Serene achou aterrador. A disputa estava relacionada ao camponês. Aparentemente, ele escapara de um dos nobres há 3 anos, mas fora capturado pelo segundo. Em vez de devolver o homem, o segundo nobre ficou com ele e o colocou para trabalhar. A discussão não era sobre o camponês em si, mas sobre seus filhos. Ele se casara há 2 anos e gerara 2 filhos durante sua estada com o segundo nobre. Ambos os nobres reivindicavam a propriedade das crianças. Achei que a escravidão fosse legal em Arelon, Sarene disse, em voz baixa. E é, minha senhora, Ash respondeu, em voz confusa. Não entendo. Falam de propriedade no sentido figurado, prima. Uma voz disse diante dela. Serena espiou por trás dela, surpresa. Lukel, o filho mais velho de Ken, sorriu ao lado após o cavalete. Lukel, o que está fazendo aqui? Sou um dos mercadores de mais êxito na cidade, prima. Ele explicou, dando a volta na tela para apreciar a pintura com uma sobrancelha erguida. Tenho acesso livre à corte. Estou surpreso que não tenha me visto ao entrar. Você estava aqui? Lukel assentiu. Estava no fundo da sala, retomando alguns antigos contatos. Estive fora da cidade por algum tempo. Estava no fundo da sala, retomando alguns antigos contatos. Estive fora da cidade por algum tempo. Por que não disse nada? Fiquei muito interessado no que você estava fazendo. Ele respondeu com um sorriso. Não acho que alguém já resolveu ocupar o centro da sala do trono de Iadon para usar como estúdio de arte. Sarene se sentiu corar. Funcionou, não? Maravilhosamente bem. O que é mais do que se pode ser dito sobre a pintura? Fez uma pausa por um instante. É um cavalo, certo? Sarene fez uma careta. Uma casa? Tampouco é uma tigela de frutas, meu senhor, disse Ash. Já tentei essa. Bem. Ela disse que era um dos quadros da sala. Lukel comentou. Tudo o que temos de fazer é continuar adivinhando até descobrir o certo. Brilhante dedução, mestre Lukel, Ash falou. Já basta vocês dois, Sarene rosnou. É esse aí na frente. O que eu estava olhando enquanto pintava. Aquele? Lukel perguntou. Mas aquilo é um quadro de flores? É? O que é essa mancha escura no centro da sua pintura? Flores, Sarene respondeu na defensiva. Ah, Lukel olhou mais uma vez para a pintura de Sarene e então comparou com o modelo. Como queira, prima. Talvez possa me explicar o caso do camponês. Antes que eu fique violenta, primo, Sarene disse com doçura ameaçadora. Certo, o que quer saber? Nossos estudos dizem que a escravidão é ilegal em Arelon, mas esses homens se referem ao camponês como posse deles. Lukel franziu o senho, voltando os olhos para os dois nobres contestadores. A escravidão é ilegal, mas provavelmente não será por muito tempo. Há 10 anos não havia nobres ou camponeses em Arelon, apenas elantrinos e todos os demais. Ao longo da última década, as pessoas comuns deixaram de ser famílias que possuíam as próprias terras para se tornarem camponeses a serviço de senhores feudais. São servos sob contrato, algo que lembra os antigos servos fiordênicos. Não vai demorar muito até que não sejam mais do que propriedade. Sarene franziu o senho. O mero fato de que o rei escutasse um caso como esse que chegasse a considerar tirar os filhos de um homem para salvar a honra de algum nobre era atroz. Supunha-se que a sociedade tinha progredido além daquele ponto. O camponês observava o desenvolvimento dos fatos com um olhar sombrio, um olhar cuja luz fora apagada sistemática e deliberadamente por meio de violência física. Isso é pior do que eu temia, disse Sarene. Lukel assentiu ao lado dela. A primeira medida que Iadon adotou quando tomou o trono foi eliminar os direitos de propriedade individual de terras. Arelon não tinha exército, mas Iadon pode se dar ao luxo de contratar mercenários, forçando as pessoas a acatar seu desejo. Declarou que todas as terras pertenciam à coroa, e então recompensou aqueles mercadores que haviam apoiado sua ascensão com títulos e propriedades. Apenas alguns poucos homens como meu pai tinham terra e dinheiro suficiente para que Iadon não se atrevesse a tentar tomar suas propriedades.
Sarin sentiu que seu desgosto pelo novo pai aumentava. Certa vez, Arelon se gabara de ser a mais feliz, mais avançada sociedade do mundo, e Edon esmagara essa sociedade, submetendo-a a um sistema que nem Jordan usava mais. Sarin voltou para Iadon, olhou para Iadon, e então se voltou para Lucal. Venha, ela disse, puxando o primo para um canto da sala, onde podiam falar um pouco à vontade. Estavam perto o suficiente para manter um olho em Iadon, mas distante bastante dos outros grupos de pessoas. Ash e eu estávamos discutindo isso mais cedo, ela disse. Como um homem desses conseguiu chegar ao trono? Luca deu de ombros. Iadon é um homem complexo, prima. É notavelmente obtuso em algumas áreas, mas pode ser extremamente habilidoso quando lida com pessoas. Isso é parte do que o faz um bom mercador. Era líder da guilda de mercadores locais antes do Riot, o que provavelmente o tornou o homem mais poderoso da região que não estava diretamente conectado aos Elantrinos. A Guilda dos Mercadores era uma organização autônoma, e vários de seus membros não se davam muito bem com os Elantrinos. Veja bem, Elantris proporcionava comida grátis para todo mundo da área, algo que deixava o povo feliz, mas que era terrível para os mercadores. Por que não importavam outras coisas? Sarin perguntou. Coisas que não fossem comida. Os elantrinos podiam fazer quase qualquer coisa, prima, Luca comentou. E ainda que não dessem tudo de graça, podiam proporcionar muitos materiais a preços bem mais baratos do que os mercadores, especialmente se considerar os custos de transporte. Depois de um tempo, a guilda de mercadores fez um trato com Elantris, conseguindo que os elantrinos prometessem que proveriam apenas os itens básicos de graça para a população. Isso permitiu que a guilda importasse os itens de luxo mais caros, fornecidos para os mais ricos da área, que ironicamente tendiam a ser outros membros da guilda dos mercadores. E então veio Riyadh, Sarin disse, começando a entender. Lukel assentiu. Elantris caiu, e a guilda dos mercadores, da qual Riyadh era o presidente, era a maior e mais poderosa organização das 4 cidades exteriores. Seus membros eram ricos e familiares diretos das outras pessoas ricas da área. O fato de que a guilda tivesse uma história de desacordos com Elantris só fortaleceu sua reputação aos olhos do povo. Iadon era a opção natural para o rei, ainda que isso não signifique que seja um monarca particularmente bom. Sarin assentiu, sentando em seu trono. Iadon finalmente tomou sua decisão a respeito do caso. Declarou em voz alta que o camponês fugitivo ainda pertencia ao primeiro nobre, mas que seus filhos continuariam com o segundo. Pois, Iadon destacou, as crianças foram alimentadas todo esse tempo por seu atual mestre. O camponês não chorou ao escutar a decisão, simplesmente abaixou a cabeça, e Sarin sentiu uma pontada de pesar. Mas quando o homem olhou para cima novamente, havia algo em seu olhar. Algo embaixo da submissão forçada. Ódio. Ainda havia espírito suficiente nele para essa emoção poderosa. Isso não vai muito longe, ela disse em voz baixa. O povo não pode suportar. A classe trabalhadora vive por séculos sob o sistema feudal e ordênico. Lukel apontou. E eram tratados pior do que animais. Sim, mas foram criados assim, Sarin lembrou. As pessoas na antiga Jordan não conheciam nada melhor. Para eles, o sistema feudal era o único sistema. Essas pessoas são diferentes. 10 anos não é muito tempo. Os camponeses arelenos podem se lembrar de um tempo em que os homens que agora chamam de mestres eram simples lojistas e comerciantes. Sabem que existe uma vida melhor. E ainda mais importante, sabem que um governo pode cair, transformando aqueles que eram servos em mestres. E Adão colocou carga demais sobre eles muito rapidamente. Lucas sorriu. Você fala como um príncipe, como o príncipe Rauden. Sarin fez uma pausa. Você conhecia bem? Era meu melhor amigo, Luca assentiu, pesaroso. O maior homem que já conheci. Fale-me sobre ele, Luca. Ela pediu, em voz baixa. Luca pensou um pouco, e então falou, com voz saudosa. Rauden fazia pessoas felizes. Seu dia podia ter sido tão amargo quanto o inverno, e o príncipe e seu otimismo chegavam, e com algumas poucas palavras gentis ele o fazia perceber como estava sendo tolo. Era brilhante também, conhecia cada Aeon e podia desenhá-los com perfeição, e sempre vinha com alguma nova filosofia estranha que ninguém além do meu pai podia compreender. Nem mesmo eu, com minha formação na Universidade de Svarden, podia acompanhar metade de suas teorias. Parece que era perfeito, Lucas sorriu. Em tudo, menos nas cartas. Sempre perdia quando jogávamos
Sempre perdia quando jogávamos Toledo. Ainda que depois me convencesse a lhe pagar o jantar. Teria sido um mercador horrível, não se importava em nada com o dinheiro. Perdia uma partida de Toledo só porque sabia que não me entusiasmava com a vitória. Nunca ouvi triste ou zangado, exceto quando estava em uma das colônias exteriores visitando o povo. Fazia isso com frequência, depois voltava para a corte e expressava seus pensamentos sobre o assunto de maneira bem direta. Aposto que o rei não gostava muito disso, Sarin disse com um leve sorriso. Ele odiava, Lokel confirmou. E Adon tentou todo tipo de proibições para que o Rauden se calasse, mas nada funcionava. O príncipe sempre encontrava um jeito de demonstrar sua posição sobre qualquer decisão real. Era o príncipe herdeiro, e então as leis da corte escritas pelo próprio Iadon davam a Rauden a oportunidade de expressar sua opinião sobre qualquer assunto diante do rei. E deixe-me dizer, princesa, ninguém sabia o que era uma reprimenda até que Rauden lhe desse uma. O homem podia ser tão severo que até as paredes de pedra murchavam diante de sua língua. Sarin se sentou, desfrutando da imagem de Iadon sendo denunciado por seu próprio filho diante de toda a corte. Sinto falta dele. Lukel disse em voz baixa. Esse país precisava de Rauden. Ele estava começando a fazer algumas diferenças importantes. Havia reunido um bom grupo de seguidores entre os nobres. Agora o grupo está fragmentado e sem sua liderança. Meu pai e eu tentamos mantê-los juntos, mas estive fora por tanto tempo que perdi o contato. E é claro, poucos confiam no meu pai. Por quê? Por que não? Ele tem uma certa reputação por ser malandro. Além disso, não tem título. Recusou todos os que o rei tentou lhe dar. Sarin franziu a testa. Espera um momento. Pensei que o tio Ken se opunha ao rei. Por que Iadon tentaria lhe dar um título? Lukel sorriu. Iadon não podia evitar. Todo o poder do rei é construído sobre a ideia de que o sucesso monetário é justificativa para governar. Meu pai é extremamente bem-sucedido e as leis dizem que o dinheiro é igual à nobreza. Veja bem, o rei foi tolo o suficiente para pensar que todos os ricos pensariam como ele, e que não teria nenhuma oposição enquanto desse títulos para todos os endinheirados. A recusa de meu pai em aceitar um título é realmente um modo de minar a soberania de Iadon, e o rei sabe disso. Enquanto houver um único homem rico que não seja tecnicamente um nobre, o sistema aristocrático areleno será defeituoso. O velho Iadon quase tem um ataque cada vez que meu pai aparece na corte. Ele devia vir com mais frequência, então, Sarin disse perversamente. Meu pai encontra várias oportunidades para mostrar seu rosto. Ele e Rauden se encontravam aqui quase todas as tardes para jogar uma partida de Shinda. Era uma fonte interminável de desconforto para Iadon que resolvessem fazer isso em sua própria sala do trono. Mas novamente as leis que ele mesmo proclamava diziam que a corte estava aberta a todos aqueles que seu filho convidasse, então não podia expulsá-los. Parece que o príncipe tinha talento para usar as leis do próprio rei contra ele. Era um de seus traços mais cativantes, Lukel disse com um sorriso. De algum modo, Rauden distorcia cada um dos novos decretos de Iadon, até que se virasse e acertasse o rei na cara. Iadon passou quase cada momento dos últimos 5 anos tentando encontrar um jeito de deserdar Rauden. Acontece que Domi no final resolveu seu problema. Ou Domi, Sarene pensou com suspeita crescente. Ou um dos assassinos amando do próprio Iadon. Quem é o herdeiro agora? Ela perguntou. Não está decidido, Lukel disse. Iadon provavelmente planeja ter outro filho. Ashen é jovem o suficiente, um dos duques mais poderosos provavelmente seria o próximo na linha de sucessão. Lord Telry ou Lord Royal. Estão aqui? Sarin perguntou, perscrutando a multidão. Royal não está, Lukel falou. Mas aquele ali é o Duque Telry. Lukel acenou com a cabeça na direção de um homem de aspecto pomposo que estava de pé do outro lado da sala. Esbelto e forte, teria sido bonito se não mostrasse sinais de indulgência bruta. Suas roupas brilhavam com joias bordadas e seus dedos resplandeciam a ouro e prata. Quando se virou, Sarin pôde ver que o lado esquerdo de seu rosto estava marcado por uma enorme marca de nascimento púrpura. Esperamos que o trono nunca caia nas mãos dele, Lukel comentou. Iadon é desagradável, mas ao menos é fiscalmente responsável. Iadon é um Sovina. Telry, por outro lado, é um perdulário. Gosta de dinheiro e gosta daqueles que dão dinheiro para ele. Provavelmente seria o homem mais rico de Arrowland se não fosse tão gastador.
mas como é apenas o terceiro atrás do rei e do Duque Royal. Sarin franziu o senho. O rei teria deserdado Raudan, deixando o país sem um herdeiro claro? Ele não sabe nada sobre guerras de sucessão? Luca deu de ombros. Aparentemente, preferia não ter nenhum herdeiro a correr risco de deixar o poder para Raudan. Não podia deixar que coisas como liberdade e compaixão arruinassem sua monarquiazinha perfeita, comentou Sarin. Exatamente. E esses nobres que seguiam Raudan ainda se encontram? Não, Luca disse com o senho franzido. Estão temerosos demais para continuar sem a proteção do príncipe. Estamos certos de que algum dos mais decididos vão se reunir amanhã pela última vez, mas duvido que algo saia daí. Quero estar presente, Sorin disse. Esses homens não gostam de recém-chegados, prima, Luca avisou. Estão muito nervosos ultimamente. Sabem que seus encontros podem ser considerados traição. É a última vez que planejam se reunir de outra forma. O que vão fazer se eu aparecer? Se recusar a vir novamente? Luca fez uma pausa e então sorriu. Tudo bem, direi ao meu pai, e ele encontrará um meio para que você participe. Nós dois podemos falar com ele durante o almoço, Sarin propôs, dirigindo um último olhar insatisfeito para sua tela, e começou a guardar suas tintas. Então vai almoçar conosco depois de tudo? Bem, tio Kim prometeu preparar um mexido iordânico. Além disso, depois de tudo o que descobri hoje, não acho que possa ficar sentado aqui escutando as decisões de Iadon por muito mais tempo. Sou incapaz de começar a tirar tinta se ele me deixar mais irritada. Sou capaz de começar a tirar tinta se ele me deixar mais irritada. Luca riu. Isso provavelmente não seria uma boa ideia, sendo ou não princesa. Venha, Case ficará enlevada com sua presença. E meu pai sempre cozinha melhor quando temos companhia. Luca tinha razão. Ele está aqui, Case exclamou com um grito entusiasmado quando viu Sarin entrar. Pai, você tem que fazer o almoço. E ela apareceu para receber o esposo com um abraço e um beijo rápido. A mulher Svordish sussurrou algo para Luca em iordânico, e ele sorriu, acariciando o ombro dela com afeto. Sarin os observou com inveja, e então controlou-se, cerrando os dentes. Era uma princesa teodena. Não devia reclamar sobre a necessidade dos casamentos políticos. Se Domi tinha levado seu marido antes que pudesse conhecê-lo, então ele obviamente queria deixar a mente dela livre para outras preocupações. Tio Ken saiu da cozinha, colocou um livro no bolso do avental e deu um de seus abraços apertados em Sarin. Então você não resistiu no final das contas? A atração da cozinha mágica de Kim foi demais para você, não é? Não, papai. Ela está só com fome, anunciou Case. Ah, então é isso. Bem, sente-se, Sarin. O almoço estará pronto em alguns instantes. A refeição desenrolou-se quase do mesmo jeito que o jantar na noite anterior, com Case reclamando da demora. Dorn tentando agir de modo mais maduro do que a irmã e Luke o implicando com ambos implacavelmente, como era o dever solene de qualquer irmão mais velho. Adian apareceu mais tarde com ares distraídos, enquanto murmurava números em voz baixa. Ken serviu vários pratos fumegantes, desculpando-se pela ausência da esposa por causa de um compromisso prévio. O almoço estava delicioso, a comida boa, a conversa agradável. Quer dizer, até que Luke decidiu informar a família sobre os talentos da prima na pintura. Sarin estava ocupada com algum tipo de novo de abstracionismo, seu primo declarou com voz completamente séria. Ah, é verdade? Ken perguntou. Sim, Luca respondeu. Ainda que não possa dizer que tipo de afirmação tentava fazer representando uma flor com uma mancha marrom que parecia vagamente um cavalo. Sarin corou enquanto todos na mesa riam, mas não tinha acabado. Ash escolheu esse momento para atraí-la também. Ela chama de desorientação criativa. Ela chama de escola de desorientação criativa, o Sion explicou silentemente em sua voz firme e profunda. Acredito que a princesa sente-se dotada de uma capacidade artística que supera completamente a habilidade de alguém distinguir o objeto de sua obra. Isso era demais para Ken, que quase caiu da cadeira de tanto rir, mas logo o tormento de Sarin acabou quando o tema da conversa sofreu uma leve mudança, e seu conteúdo tinha algum interesse para a princesa. Não existe escola de desorientação criativa, Jesus informou. Não existe? Seu pai perguntou. Não. Ah, a escola impressionista. A escola neo-representativa.
a escola derivativa abstrata e a escola revivacionista. Só essas. Ah, só essas? Luca perguntou, divertido. Sim, Casey afirmou. Existia um movimento realista, mas é o mesmo que a escola neorrepresentativa. Só mudaram o nome para parecer mais importante. Pare de tentar se exibir para a princesa, Darwin murmurou. Não estou me exibindo, Casey respondeu. Estou sendo culta. Você é muito exibida, Darwin disse. Além disso, a escola realista não é o mesmo que a escola neorrepresentativa. Darwin, pare de discutir com sua irmã, Ken ordenou. Casey, pare de se exibir. Casey fez uma careta. Então se recostou na cadeira com uma expressão mal-humorada e começou a murmurar incoerências. O que ela está fazendo? Soren perguntou, confusa. Está nos amaldiçoando em indonês. Dorn explicou. Sempre faz isso quando perde uma discussão. Ela acha que pode salvar as aparências falando em outros idiomas, Luca falou. Como se isso provasse que é realmente mais inteligente do que o resto do mundo. Com isso, a torrente de palavras que saía da boca da garotinha loira mudou de direção. De repente, Soren percebeu que agora Casey murmurava em iordânico, mas a menina ainda não terminara. Encerrou o discurso com uma breve, mas irônica acusação que soou como dula. Quantos idiomas ela fala? Serene perguntou espantada. Ah, 4 ou 5. A menos que tenha aprendido um novo enquanto eu não estava olhando, Luca respondeu. Ainda que logo terá que parar. Os cientistas Swardish afirmam que a mente humana só pode dominar 6 idiomas antes de começar a misturá-los. Uma das missões da vida da pequena Casey é demonstrar que estão enganados, Gina explicou, com sua voz grave e áspera. Essa é comer cada porção de comida que possa ser encontrada em toda Arelon. Casey olhou para o pai, levantando o queixo com um gesto de desprezo, e se voltou para sua refeição. Os dois são tão bem informados, Sarin disse com surpresa. Não se impressione demais, Luca falou. Os tutores deles têm trabalhado com a história da arte ultimamente, e eles dois se esforçam para provar que podem superar um ao outro. Mesmo assim, Sarin comentou, Casey, ainda incomodada com sua derrota, murmurou algo. O que foi isso? Ken perguntou, em tom firme. Eu disse, se o príncipe estivesse aqui, ele teria me escutado. Ele sempre ficava do meu lado. Ele apenas fingia que concordava com você, Darn disse. Isso se chama sarcasmo, Casey. Casey mostrou a língua para o irmão. Ele achava que eu era bonita e me amava. Estava esperando que eu crescesse para se casar comigo. Então eu seria rainha e jogaria você no calabouço até que admitisse que estou certa. Ele não teria se casado com você, estúpida, Dorn disse com uma careta. Ele se casou com Sarin. Ken deve ter notado a expressão de Sarin quando o nome do príncipe foi citado, pois rapidamente fez os dois filhos se calarem com um olhar duro. Mas o dano estava feito. Quanto mais sabia sobre ele, mais Sarin se lembrava da voz suave e encorajadora do príncipe viajando centenas de quilômetros através do Sion para falar com ela. Pensou na maneira com que as cartas dele falavam da vida em Arelon, explicando como estava preparando um lugar para ela. Estava tão animada em conhecê-lo que decidira partir de Theod uma semana antes, mas não cedo bastante, pelo jeito. Talvez devesse ter ouvido seu pai. Ele se mostrara hesitante em concordar com o casamento, mesmo sabendo da necessidade que Theod tinha de uma aliança sólida com o novo governo areleno. Ainda que os dois países descendessem da mesma raça e da mesma herança cultural, não havia muita relação entre Theod e Arelon na última década. Os tumultos após o Riod ameaçavam qualquer um que se associasse com os Elatrinos. Isso certamente incluía a realeza teodena. Mas com Jordan forçando os limites de sua influência novamente, desta vez instigada pela queda da República Dula, tornou-se óbvio que Theod precisava voltar a se relacionar com seu antigo aliado, ou a enfrentar hordas de Worms sozinho. Então Sarin sugerira o casamento. Seu pai se opusera no início, mas então cedera diante da total praticidade dela. Não havia laço mais forte do que o de sangue, especialmente quando o casamento envolvia o príncipe herdeiro. Não importava que o matrimônio real impedisse Sarin de se casar novamente. Rowden era jovem e forte, todos supunham que viveria por décadas. Ken estava falando com ela. O que foi, tio? Sarin perguntou. Eu só perguntei se havia algo que gostaria de ver em Kay. Já está aqui há um par de dias. Provavelmente é hora de alguém fazer um tour com você. Sou certo de que Luca ficará feliz em lhe mostrar as atrações turísticas. O homem magro levantou as mãos. Sinto muito, pai. Adoraria mostrar a cidade à nossa bela prima, mas Yala e eu temos que discutir a compra de um carregamento de selo para Theod. Vocês dois? Sarin perguntou com surpresa. É claro.
Luke falou, soltando o guardanapo na mesa. Yalan é uma regateadora feroz. É a única razão pela qual ele se casou comigo, a mulher Svordish confessou com um sotaque pesado e um leve sorriso. Luke é um mercador. Lucro é tudo, inclusive no casamento. É isso mesmo, Luke concordou com uma gargalhada, pegando a mão que a mulher levantara. O fato de ser inteligente e bonita não tem nada a ver. Obrigado pela refeição, pai. Estava deliciosa. Um bom dia para todos. Com isso, o casal se foi, um olhando para o outro enquanto partiam. Sua saída foi seguida por uma série de sions de repulsa de Dorn. Ah, pai, você deveria falar com eles. São tão melosos que fica difícil comer. A mente do nosso querido irmão se transformou em pasta. Case concordou. Sejam pacientes, crianças, Ken falou. Luke está casado há apenas um mês. Em pouco tempo voltará ao normal. Espero que sim, Case disse. Está me nojento. É claro que não parecia ser tão nojento para Sarin. Ainda estava engolindo a comida com ansiedade. Ao lado de Sarin, Alien continuava a murmurar. Não parecia dizer outra coisa além de números. Isso e, de vez em quando, uma palavra que soava como Elantris. Eu gostaria de ver a cidade, tio, Sarin disse. Os comentários do menino a fizeram-se lembrar de algo. Especialmente Elantris. Quero saber a que se deve tanto furor. Ken coçou o queixo. Bem, disse. Suponho que os gêmeos possam mostrá-lo a você. Eles sabem como chegar a Elantris, e isso me deixará livre deles por um tempo. Gêmeos? Ken sorriu. É o apelido que Luke deu para eles. Que odiamos, Darn comentou. Não somos gêmeos, nem sequer somos parecidos. Sarin observou as duas crianças com seus cachos de cabelos loiros iguais e suas expressões determinadas idênticas e sorriu. Nem um pouco, concordou. A muralha de Elantris se erguia sobre Kay como um sentinela desaprovador. Caminhando pela base da construção, Sarin finalmente percebeu o quanto era formidável. Certa vez visitara Jordan e se impressionara com as muitas cidades fortificadas da nação, mas nem mesmo elas podiam competir com Elantris. A muralha era tão alta, suas paredes tão lisas, que obviamente não tinham sido construídas por mãos humanas normais. Haviam enormes e intrincados eions esculpidos nas laterais, muitos dos quais Sarin não conhecia, mesmo que acreditasse que tinha uma boa educação. As crianças a levaram a um enorme conjunto de escadas de pedra na face exterior da muralha, magnificamente entalhadas com arcos e frequentes plataformas que serviam como mirantes. Até as escadas eram esculpidas com certa realeza, davam também uma sensação de arrogância. Era obviamente parte do desenho original da cidade de Elantris e demonstravam que as enormes muralhas haviam sido construídas não como defesa, mas como um meio de separação. Apenas um povo supremamente confiante em si mesmo poderia criar uma fortificação tão incrível e então colocar um amplo conjunto de escadas no exterior que levava até o topo. Essa confiança se provara justificada, pois Elantris caíram. Mesmo assim, Sarin recordou a si mesma. Não havia sido invasores que tomaram a cidade, mas algo diferente, algo ainda não compreendido, o Riad. Sarin parou em uma balaustrada de pedra, a meio caminho do alto da muralha, e observou a cidade de Kay. A cidade menor parecia uma irmãzinha da grande Elantris, tentando arduamente provar sua importância, mas perto de uma cidade tão imensa só podia parecer inferior. Suas construções pareciam impressionantes em qualquer outro lugar, mas se aparentavam diminutas, até mesmo insignificantes se comparadas com a majestade de Elantris. Insignificante ou não, Sarin disse a si mesma, Kay deve ser meu foco. Os dias de Elantris já se foram. Várias pequenas bolhas de luz flutuavam ao longo da muralha. Alguns dos primeiros sions que Sarin via naquele espaço. Sentiu-se animada de início, mas se lembrou das histórias. No início, os sions não haviam sido afetados pela Shaod, mas aquilo mudara com a queda de Elantris. Agora, quando uma pessoa era tomada pela Shaod, seu sion, se tinha um, sofria com uma espécie de loucura. Os sions na muralha flutuavam sem rumo, como crianças perdidas. A princesa soube, sem perguntar, que ali era onde esses sions enlouquecidos se reuniam depois que seus mestres caíam. Sarin afastou o olhar dos sions, acenando com a cabeça para as crianças e continuou a subida pelo enorme conjunto de degraus. Kay podia ser o centro de sua atenção, mas ainda queria ver Elantris. Havia algo na cidade, o tamanho, os Aeons, a reputação que tinha de vivenciar por si mesma.
Enquanto caminhava, era capaz de estender o braço e passar a mão pelo sulco de um meio entalhado no lado externo da muralha da cidade. A linha era tão larga quanto sua mão. Não havia vãos onde pedra encontrava com pedra. Era como lera. A muralha inteira era uma única pedra, sem fissuras, mas já não era perfeita. Pedaços do imenso monolito desmoronavam e rachavam, especialmente perto do topo. Enquanto se aproveitavam do final da escalada, havia lugares em que grande parte da muralha havia sido despencado. Havia lugares em que grandes partes da muralha haviam despencado, deixando feridas abertas na pedra que lembravam marcas de mordidas. Mesmo assim, a muralha era impressionante, especialmente quando se estava no topo, contemplando o terreno abaixo. Ah, céus, Soren disse, sentindo-se um pouco tonta. Dorn segurou a parte de trás do seu vestido rapidamente. Não chegue muito perto, Soren. Estou bem, ela disse, com voz atordoada. Mesmo assim, deixou que o menino atirasse dali. Ash flutuou ao lado dela, brilhando de preocupação. Talvez isso não tenha sido uma boa ideia, minha senhora. Sabe como se sente nas alturas. Bobagem, Soren disse, recuperando-se. Então notou, pela primeira vez, a grande aglomeração de pessoas em cima da muralha, perto dali. Uma voz penetrante erguia-se por sobre o grupo, uma voz que não podia distinguir completamente. O que é aquilo? Os gêmeos trocaram gestos mútuos de confusão, dando de ombros. Não sei, disse Dorn. Esse lugar é normalmente vazio, exceto pelos guardas, Case acrescentou. Vamos dar uma olhada? Soren sugeriu. Não tinha certeza, mas parecia ter reconhecido o sotaque da voz. Quando se aproximaram da multidão, confirmou a suspeita. É o Bjorn? Case exclamou, animada. Eu queria vê-lo! E saiu correndo, perdendo-se na multidão. Soren podia ouvir gritos abafados de surpresa e desconforto enquanto a garotinha abria caminho até a frente do grupo. Dorn deu um olhar ansioso para a irmã e avançou um passo. Então olhou para Soren e decidiu ficar ao lado dela como um guia diligente. Dorn não precisava se preocupar em ver o Bjorn, no entanto. Soren era um pouco mais discreta do que sua jovem prima, mas estava tão determinada quanto a menina a se aproximar o suficiente para ouvir Rodden. Então, com o pequeno guarda ao seu lado, Soren educadamente, mas de modo resoluto, abriu caminho pela multidão até ficar na frente do sumo sacerdote. Rodden estava de pé em um pequeno mirante construído na muralha de Elantris. Estava de costas para a multidão, mas posicionado de tal maneira que suas palavras chegavam a todos os ouvintes. Seus discursos eram obviamente destinados aos ouvidos dos que estavam com ele, e não aos que estavam abaixo. Soren deu apenas um rápido olhar para Elantris. Poderia observar a cidade mais tarde. Olhem para eles, Rodden ordenou, gesticulando na direção da cidade. Perderam o direito de serem homens. São animais, sem vontade ou desejo de servir ao Sr. Yadath. Não conhecem nenhum deus e podem seguir apenas seus instintos. Soren franziu o senho. O Shul Darath ensinava que a única diferença entre os homens e os animais era a capacidade humana de adorar Deus, ou Yadath, um Enjordânico. A doutrina não era nova para Soren. Seu pai se assegurara de incluir um extenso conhecimento de Shul Darath na educação dela. O que não conseguia entender era porque Bjorn perdia tempo com os elantrinos. O que poderia ganhar denunciando um grupo que já fora tão fortemente batido? Uma coisa era clara, no entanto. Se o Bjorn viu uma razão para pregar contra Elantris, então era dever de Soren defender a cidade. Era possível bloquear os planos de seu inimigo antes de entendê-los completamente. Como todos sabem, os animais estão muito abaixo dos homens aos olhos do Sr. Yadath. Rodden dizia, e seu discurso chegava a uma conclusão. Soren viu sua oportunidade e arregalou os olhos, fingindo um ar estúpido de confusão. E, com sua voz mais aguda e inocente, perguntou, por quê? Rodden parou. Ela calculara a pergunta para que caísse diretamente no espaço entre duas frases dele. O Bjorn vacilou diante da pergunta sagaz, obviamente tentando resgatar seu ímpeto. Mas a colocação de Soren fora muito habilidosa. Em um momento se fora. Ele se virou com um olhar feroz para procurar quem o interrompera, de um modo tão estúpido. Tudo o que encontrou foi uma acanhada e perplexa Soren. Por que o quê? Rodden exigiu saber.
Por que os animais estão abaixo dos homens aos olhos de seu Yadeth? Ela perguntou. O Gyorn trincou os dentes ao ouvi-la usar o termo seu Yadeth. Porque, ao contrário dos homens, eles não podem fazer outra coisa além de seguir seus instintos. A afirmativa padrão seguinte a tal colocação teria sido mas os homens também seguem seus instintos, o que teria dado a Rodden a oportunidade de explicar a diferença entre um homem de Deus e um homem carnal e pecador. Sarene não a formulou. Mas ouvi dizer que seu Yadeth recompensava a arrogância, Sarene disse, fingindo-se confusa. O Bjorn a olhou com suspeita. A pergunta era um pouco bem colocada demais para vir de alguém tão simples quanto Sarene fingia ser. Rodden sabia, ou pelo menos suspeitava, que ela estava jogando com ele. Contudo, ainda tinha que responder à questão. Se não para ela, para o resto da multidão. O Senhor Yadeth recompensa a ambição, não a arrogância. Ele disse cuidadosamente. Não entendo, Sarene falou. Não é a ambição satisfazer nossos próprios instintos? Por que seu Yadeth recompensa isso? Rodden estava perdendo a audiência e sabia disso. A pergunta de Sarene era um argumento teológico secular contra o Shu-Dareth, mas a multidão não sabia nada sobre antigas disputas ou refutações intelectuais. Tudo o que sabia era que alguém fazia perguntas que Rodden não podia responder com rapidez suficiente, ou de modo interessante o bastante para manter sua atenção. Arrogância é diferente da carnalidade. Rodden declarou em voz cortante, fazendo uso de sua posição dominante para retornar o controle da conversa. As pessoas a serviço do Império de Yadeth são rapidamente recompensadas, tanto aqui quanto na outra vida. Arrogância é diferente de carnalidade, Rodden declarou com voz cortante, fazendo uso de sua posição dominante para retomar o controle da conversa. As pessoas a serviço do Império de Yadeth são rapidamente recompensadas, tanto aqui quanto na outra vida. Era um golpe de mestre. Ele não só conseguiu mudar o assunto, mas chamar a atenção da multidão para outra ideia. Todo mundo achava recompensas fascinantes. Infelizmente para ele, Sarene ainda não terminara. Então, se servimos Yadeth, nossos instintos são satisfeitos? Ninguém serve Yadeth. Somente Wyrn. Rodden disse bruscamente, enquanto considerava como responder melhor às objeções dela. Sarene sorriu. Estivera esperando que ele cometesse aquele erro. Era um dogma básico no Shu-Dareth, que apenas um homem podia servir Yadeth diretamente. A religião era muito regimentada e sua estrutura era reminiscente do governo feudal que antigamente existia em Jordan. Uma pessoa servia aquelas que estavam sobre ela, que por sua vez também serviam os que estavam acima, e assim sucessivamente, até chegar a Wyrn, que servia Yadeth diretamente. Todo mundo servia ao Império de Yadeth, mas apenas um homem era sagrado o suficiente para servir a Deus diretamente. Havia muita confusão sobre a distinção, e era comum que os sacerdotes Dorothy fizessem essa correção como Rodden acabara de fazer. Infelizmente, ele também dera a Sarene outra oportunidade. Ninguém pode servir Yadeth? Perguntou confusa. Nem mesmo você? Era um argumento idiota, uma interpretação equivocada do que Rodden dissera, não um verdadeiro ataque ao Shu-Dareth. Em um debate de puro mérito religioso, Sarene nunca teria sido capaz de enfrentar um Bjorn plenamente treinado. No entanto, ela não pretendia desacreditar os ensinamentos de Rodden, mas apenas arruinar seu discurso. Rodden ergueu a cabeça ao ouvir o comentário dela, e imediatamente percebeu seu engano. Todos os seus planos e pensamentos anteriores eram inúteis agora, e a multidão começava a se questionar diante desta nova pergunta. Nobremente, o Bjorn tentou corrigir seu erro, tentando trazer a conversa para terrenos mais familiares, mas Sarene tinha a multidão agora, e agarrou-se a ela com a força que só uma mulher à beira da histeria podia fazer. O que vamos fazer? Perguntou, balançando a cabeça. Temos que essas coisas dos sacerdotes estejam além de pessoas comuns como eu. E acabou. As pessoas começaram a falar entre si e a se afastarem. A maioria ria das excentricidades dos sacerdotes e do hermetismo do raciocínio teológico. Sarene notou que a maioria era nobre. Devia ter custado um grande esforço ao Bjorn levá-los ao alto das muralhas de Elantris. Ela se pegou sorrindo perversamente por todos os planos e lisonjas frustrados deles. Rodden viu a multidão cuidadosamente reunida se dispersar. Não tentou falar de novo. Provavelmente sabia que se gritasse ou se ficasse irritado faria mais mal do que bem. Surpreendentemente, o Bjorn virou as costas para as pessoas que se afastavam e assentiu de maneira apreciativa para Sarene. Não era uma reverência, mas um gesto mais respeitoso que ela já recebera de um sacerdote Dorothy.
Era o reconhecimento de uma batalha vencida com mérito, uma concessão dada a um oponente valoroso. Você joga um jogo perigoso, princesa, Rodan disse, mantendo baixa a voz levemente carregada pelo sotaque. Você descobrirá que sou muito boa com jogos, Bjorn, ela explicou. Até a próxima rodada, então, ele disse, acenando para que um sacerdote mais baixo e de cabelos claros o seguisse enquanto começava a descer da muralha. Nos olhos desses outros homens não havia sinal de respeito ou mesmo de tolerância. Queimavam de ódio, e Sarin estremeceu quando ele a encarou. Os dentes do homem estavam apertados e Sarin teve a sensação de que faltava um pouco para que ele a agarrasse pelo pescoço e a jogasse por sobre a muralha. Ficou enjoada só de pensar nisso. Aquele ali me preocupa, Ash comentou ao lado dela. Já vi homens assim antes, e minha experiência não foi favorável. Uma represa construída tão pobremente acaba por desmoronar. Sarina sentiu. Era único, não iordênico. Parecia um pajem ou um ajudante de Raden. Bem, vamos esperar que o Bjorn possa manter seu animal de estimação sob controle. Minha senhora. Ela assentiu, mas sua resposta foi interrompida por uma gargalhada súbita. Virou-se para encontrar Case rolando no chão de tanto rir. Aparentemente conseguira conter o riso até que o Bjorn estivesse fora de vista. Sarin, ela disse quase sem fôlego. Isso foi maravilhoso. Você foi tão estúpida e a cara dele estava mais vermelha do que a de papai quando descobriu que eu tinha comido todos os seus doces. A cara dele quase combinava com a armadura. Não gostei nem um pouco dele. Dorn disse solenemente ao lado de Sarin. Estava parado perto de uma parte aberta do parapeito, olhando para baixo na direção de Raden, enquanto o homem descia o enorme trecho de escadarias até a cidade. Ele pareceu ser muito rígido. Será que não percebeu que você estava só se fingindo de estúpida? Provavelmente, Sarin disse, aproximando-se para ajudar Case a se levantar e limpando o vestido rosa da menina. Mas não tinha como provar, então ele teve de fingir que eu falava sério. Papai diz que Bjorn está aqui para converter todos nós ao Shu-Dereth. Dorn comentou. É mesmo? Sarin perguntou. Dorn assentiu. Ele também diz que tem medo que Raden tenha sucesso. Diz que as colheitas não foram boas no ano passado e muita gente está sem comida. Se o plantio deste mês não for bem, o próximo inverno será ainda mais difícil. Em tempos difíceis deixam as pessoas dispostas a aceitar um homem que prega mudanças. Seu pai é um homem sábio, Dorn, Sarin disse. Seu confronto com Raden havia sido pouco mais do que um esporte. A mente das pessoas era inconstante, e os presentes logo teriam esquecido o debate do dia. O que quer que o Raden estivesse fazendo era parte de algo muito maior, algo relacionado com Elantris, e Sarin precisava descobrir quais eram as intenções dele. Ao recordar por fim o motivo original de sua visita à muralha, Sarin deu a primeira boa olhada na cidade abaixo. Antigamente havia sido bonita, o aspecto geral, o modo como os edifícios encaixavam uns aos outros, a maneira como as ruas se cruzavam. O conjunto todo era intencional, arte em grande escala. A maioria dos arcos desabara, muito dos telhados abobadados caíra, e mesmo algumas das paredes pareciam ter pouco tempo de vida. Mesmo assim, Sarin podia dizer uma coisa. Certa vez, Elantris fora bela. São tão tristes, Case disse, ao lado dela, na ponta dos pés para ver por cima da muralha de pedra. Quem? Eles, Case respondeu, apontando para as ruas abaixo. Havia pessoas lá, formas encolhidas que mal se moviam. Estavam camufladas contra as ruas escuras. Sarin não podia ouvir seus gemidos, mas podia senti-los. Ninguém cuida deles, Case falou. Como comem? Sarin perguntou. Alguém deve alimentá-los. Não conseguia distinguir muitos detalhes das pessoas abaixo, apenas que eram humanos, ou pelo menos que tinham formas humanas. Havia lido muitas coisas confusas a respeito dos elantrinos. Ninguém, Dorn falou, parado do lado dela. Ninguém os alimenta. Deviam estar todos mortos. Não tem nada para comer. Devem conseguir comida em algum lugar, Sarin ponderou. Case negou com a cabeça. Estão mortos, Sarin. Não precisam comer. Podem não se mexer muito, Sarin disse depreciativamente, mas obviamente não estão mortos. Olhe, aqueles ali estão em pé. Não, Sarin. Estão mortos também. Não precisam comer. Não precisam dormir. E não envelhecem. Estão todos mortos. A voz de Case era estranhamente solene. Como sabe tanto sobre isso? Sarin perguntou, tentando descartar as palavras como produto da imaginação da menina.
Infelizmente, essas crianças haviam provado serem notavelmente bem informadas. Eu sei, Casey disse. Acredite em mim. Estão mortos. Sarin sentiu os pelos de seus braços se eriçarem e teimosamente disse a si mesma que não devia acreditar em misticismo. Os elantrinos eram estranhos, isso era verdade, mas não estavam mortos. Devia haver outra explicação. Perscrutou a cidade mais uma vez, tentando afastar os perturbadores comentários de Casey de sua mente. Ao fazer isso, seus olhos pousaram em um certo par de figuras, umas que não pareciam tão lamentáveis quanto o resto. Observou as figuras. Eram elantrinos, mas um deles parecia ter a pele mais escura do que o outro. Estavam agachados no alto de um edifício e pareciam capazes de se mover, ao contrário da maioria dos outros elantrinos que vira. Havia algo diferente nesses dois. Minha senhora, a voz preocupada de Ash soou em seu ouvido, e ela percebeu que começara a se inclinar sobre o parapeito de pedra. Com um sobressalto, olhou para baixo, notando só agora o quão alto estavam. Seus olhos se nublaram e começou a perder o equilíbrio, paralisada pelo chão ondulante embaixo. Minha senhora! A voz de Ash veio novamente, tirando-a de seu estupor. Sarin se afastou da muralha, sentando-se no chão e abraçou os joelhos. Respirou profundamente por um momento. Ficarei bem, Ash. Vamos embora deste lugar assim que recuperar o equilíbrio. Lucium ordenou com voz firme. Sarin assentiu distraidamente. Kate esbofou. Sabe, considerando o tanto que é alta, ela tinha que estar acostumada com a altura.